Robert Stocks. Robert Stocks. Está no ar o programa George Robert Stocks. Meu convidado de hoje é um diretor e roteirista que tem uma vasta experiência em cinema e TV, tanto nacionalmente e internacionalmente. Seus projetos já o rendeu várias premiações e, sem dúvida, ele é sucesso absoluto no trabalho que desenvolve. Hoje, vamos abrir para vocês, brasileiros cidadãos do mundo, capítulos do livro da vida do diretor e roteirista Del Cardoso. George Robert Stocks. Seja muito bem-vindo, Del Cardoso. Que prazer recebê-lo aqui. Eu sei que você tem aí, né, uma vida bem agitada, mas você tirou uma horinha para vir contar um pouco da sua história para brasileiros cidadãos do mundo. Imagina, pessoas brasileiros que moram aí nesse nosso mundão afora têm a oportunidade hoje em conhecer um pouco da sua vida, que com certeza é uma fonte de inspiração. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge, obrigado pela recepção. E que bacana estar falando com gente do mundo todo. Isso fica até meio sem jeito, mas vamos lá, estamos aí para isso. Vamos lá, né? Gente, o Del ele tá sempre aí por trás das câmeras, dirigindo, escrevendo, com vários projetos. E hoje, eu sei que é difícil, né? Colocar um diretor para conversar com o mundo é complicado, mas eu prometo a todos vocês que eu vou aí tirar o máximo que eu posso desse diretor que é sucesso absoluto no que faz. Del, vamos fazer uma viagem ao passado. Começa contando pra gente como foi a infância do Del. Bom, a infância do Del foi uma infância super legal, super bacana, tranquila. Foi uma infância tranquila. Eu não tinha esse apelido ainda, esse nome artístico. Del era o Emerson, ou para a família era o Mercinho, né? Então, o Mercinho nasceu nos Estados Unidos, na cidade de Madison, no Wisconsin, de um pai cearense e de uma mãe cearense também. O pai de Fortaleza, a mãe de Quixadá. Então, eu nasci em terras geladas, né, com sangue nordestino na veia. E aí começa toda essa complexidade que foi a minha infância, adolescência entre Estados Unidos e Brasil. Como se vê, eu falo um português bem fluente. Eu vim muito cedo para o Brasil, vim com uns 2, 3 anos de idade e fui direto para a região amazônica, fui para o Acre. O meu pai é engenheiro agrônomo e trabalhou na Embrapa, né? E ele, de uma família muito humilde, muito pobre, assim, de 13, 14 irmãos, só ele e uma outra tia minha que conseguiram se formar, né? Minha tia em história e ele nessa área de agronomia, porque ele sempre foi fascinado pela terra, né? Pelo sertão, por plantações, por melhorias de produção de alimento, né? Então ele sempre teve essa preocupação social muito elevada. E nos Estados Unidos ele foi fazer os estudos, né? E foi quando eu nasci. Uhum. E aí eu passei uns 5 anos assim no Acre. Tenho já flashes de memória de alguns momentos que eu passei lá, onde minhas irmãs nasceram. Eu muito criança, assim, né? Mas tenho flashes de memória de sair com meu pai nos trabalhos dele, ir para algumas aldeias e passar em terras indígenas e pela floresta, uns flashes de memória de quem tem ali 5 anos de idade, 6, que todo mundo tem flashes de memória dessa época. A gente não lembra às vezes com tanto detalhe, mas é aí que entra a imaginação. Quando falta a memória, a gente cria em cima do que os flashes nos trazem, né? E aí eu voltei para os Estados Unidos, já com uns 7 anos de idade, para morar na capital da Carolina do Norte, Raleigh. Uhum. Então, aí eu tenho lembranças muito nítidas, muito focadas de muitas coisas que eu vivi
em Raleigh e que eu pretendo ainda transformar em filme, fazer esse filme americano, porque foi em Raleigh que eu descobri muita coisa, assim, né? 10 anos de idade, minha infância, muitas brincadeiras e coisas sérias que a gente também vai começando a descobrir. Por exemplo, a gente morava num bairro predominantemente negro e latino em Uhum. Raleigh, né, nos arredores da cidade, e foi aonde eu pela primeira vez pude perceber a questão do racismo, né, que ficou muito marcado para mim, foi nessa cidade. Então, isso veio depois, né, fica no nosso inconsciente e depois, né, a gente é adulto, na nossa arte, isso acaba afetando um pouco a nossa arte. Mas foi um momento bacana, um momento de um amadurecimento muito rápido para uma criança de 9, 10 anos, né, 11. Eu voltei para o Brasil, acho que com 11 ou 12. E aí, de novo, né, nessas andanças, a gente foi morar muito tempo em Goiânia, onde eu queria me tornar um jogador de futebol. Então, eu treinei no Vila Nova, cheguei a treinar no Goiás, isso com 14, 15 anos. Eu estou fazendo uma pincelada rápida aí na minha infância, tá? Uhum. E sempre vindo a Fortaleza. Fortaleza é a terra do meu pai, né? Praticamente a terra da minha mãe, que veio para cá muito cedo. Fortaleza era para mim a cidade das férias. Então eu sempre tive um carinho muito grande. Fortaleza era a cidade das férias. Então a gente fazia de tudo para que no meio do ano ou no final do ano, de 2 em 2 anos, a gente viesse para a cidade onde eu moro hoje, Fortaleza, né? Então era como se eu fosse daqui, mas por tabela, entendeu? Entendo. E aqui, eu só vim me fixar aqui já em 1995, eu já tinha uns 18 anos, e é daqui que eu digo que sou. Eu sempre digo que sou de Fortaleza pela identificação, pelo carinho, pela família, pelos amigos. Interessante você falar sobre esses dois mundos, porque você é americano, se sente completamente brasileiro e você fez faculdade no Brasil, mas depois você veio fazer um mestrado na Universidade de Ohio. Nesse momento, né, nessa transição, o Del ainda o Emerson, né, ainda era o Emerson, Uhum. muito jovem, era confuso na sua cabeça ver essa diferença geográfica, cultural, linguística? Como era para você nessa época? Na época que eu estava voltando para os Estados Unidos, né, para o mestrado. Isso. Olha, George, foi um choque, porque a última vez que eu tinha estado aí, nos Estados Unidos, eu tinha 12 anos, assim. E aí eu voltei, assim, uns 10 anos depois. Uhum. E foi um choque, assim, porque eu me lembro que o meu primeiro mês eu achava que eu ia tirar de letra, por já ter vivido e tal. E eu fui para Ohio, eu já sabia o inglês, né? Ele estava só enferrujado, mas estava tudo no cérebro, impressionante, como em um mês, assim, o vocabulário começa a voltar. Mas eu já sabia inglês, afinal de contas eu já tinha estudado, né? Nos Estados Unidos, eu tinha passado mais de 3 anos, uns 4 anos nos Estados Unidos, ainda na infância, em fase de escola, né? Então estava muito fresco na memória, mas a cultura, eu me lembro que quando eu cheguei, eu sentia falta de gente, porque eu não fui para Nova York, né? Eu fui para Columbus, que é a capital de Ohio, e depois para Athens, fica pertinho de Columbus, onde é a cidade universitária, onde fica a Ohio University. Então, eu me lembro de sentir falta de gente. A primeira impressão que eu tive, eu cheguei assim em agosto, setembro, já estava começando ali a esfriar. Eu me lembro que as ruas eram muito vazias e eu sentia falta de ver gente, menino brincando, jogando bola, correndo, soltando pipa. Me fez uma falta, assim, muito silêncio, um silêncio ensurdecedor, para ficar assim num termo bem poético, assim. E eu me lembro que nesse primeiro mês foi complicado, mas é aquilo, cara. Era uma meta, era a minha meta de vida, né, fazer esse mestrado, porque aqui no Brasil eu estava tentando entrar no cinema, mas não estava conseguindo. Em 2001, 2002, não tinha tanta faculdade de cinema no Brasil como se tem hoje. Tínhamos em São Uhum. Paulo, Rio,
e eu acho que só São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho que só no eixo, eu acho que tinha um em BH, não lembro, Belo Horizonte, mas não tinha. E aqui em Fortaleza tinha, não era uma faculdade, mas era um curso técnico, que foi por onde eu entrei, que se chamava Instituto Dragão do Mar. Aí tinha a escola de dramaturgia, que foi onde eu entrei, né? Seria um creative writing aí nos Estados Unidos, né? Escrita criativa para teatro e cinema. E eu estudava à noite, porque eu fazia a faculdade de publicidade pela manhã. E pela manhã tinha a turma de realização, de direção. Então, às vezes eu matava a aula para ir para o curso de cinema como ouvinte pela manhã. E aí eu matava a aula só quando dava, tá? Só quando eu estava bem, assim, de nota. Quando eu estava bem de nota, de frequência, aí eu matava uma aula, eu ia ver o curso de cinema da turma da manhã. E aí eu apliquei, eu fiz o application, mandei meu material fotográfico, meu material de escrita, traduzi rapidinho, né? Eu ainda tinha escrito, tenho ainda escrito em inglês, e mandei para 3 universidades americanas. Eu mandei para NYU, que era muito difícil entrar. Eu mandei para Columbia College, em Chicago, e eu mandei para Ohio University. Se eu não me engano, na NYU eu fiquei ali na trave, eu dava para mim ir, tanto que eu fui para Nova York, eu fiquei uns 15 dias antes, né? Mas quando eu vi que o meu cotidiano ia ser muito puxado, de acordar muito cedo, eu estava no Queens, e tinha que pegar metrô para Manhattan, né, para o Village, né? E, cara, e muito dinheiro, assim, não tinha dinheiro, assim, eu tinha cidadania que me permitia trabalhar e tudo mais, mas quando eu vi que eu ia penar muito em Nova York, eu fui para Ohio. Entendi. E foi muito bacana eu ir para Ohio, sabe, Jorge? Porque em Ohio todo mundo fazia os filmes, né? Então eu fazia o meu filme, que eu dirigia e escrevia, e o meu colega de sala fazia o dele. Então no dele eu atuava como, sei lá, às vezes som, às vezes câmera, às vezes contra-regra. Então a gente pôde aprender as funções do cinema, tanto nos cargos de cabeça de departamento, né, como é uma direção, um roteiro, uma direção de fotografia, como também as coisas mais básicas, né, entregar um café, cuidar dos cabos, a manutenção do equipamento. Foi muito rico para mim, muito rico mesmo. O legal de você falar sobre essa vivência de dois mundos, por mais que você se sente brasileiro, você sente hoje na pele que nos Estados Unidos existe uma expansão muito grande em relação à arte. Não que no Brasil não tenha, mas os Estados Unidos as pessoas estudam e conseguem ganhar dinheiro com arte. O que é muito difícil no Brasil, a gente sabe disso. Lá atrás para você, na escolha de uma carreira, a escolha do que vai fazer para o futuro, como foi isso aí para você? Já sabia o que você queria? Ou quais foram as suas influências para que você viesse a escolher a comunicação como mercado de trabalho? Boa pergunta, George. É o seguinte, a gente ainda garoto, a gente se espelha muito no pai, né? Então, o meu pai era agrônomo, e muito assim, fazia muita coisa na área de biologia. Então, assim, esse contato com a natureza eu sempre fui muito fascinado. E eu me lembro que a primeira coisa que eu dizia para todo mundo que eu queria ser era justamente agrônomo ou biólogo. Mas é num momento em que você ainda não tem uma personalidade formada, né? Que você vai muito ali na trilha do pai. E meu pai sempre me deixou muito à vontade. Minha mãe não, minha mãe, aquela coisa de mãe brasileira, né? Mãe latina, de se preocupar com a prole, de não, meu filho, você tem que achar uma coisa que lhe dê dinheiro, né? É uma preocupação legítima que nossas mães têm, né? Então ela pensava mais nessa questão econômica, né? Como é que meu filho vai se virar e tudo mais. E o meu pai não, meu pai sempre deixou a gente super à vontade. Eu me lembro dele dizendo para minha mãe, né, Helena, não adianta nada ele fazer uma coisa que dê dinheiro, mas ele não goste, ele não vai ser um bom profissional, essas conversas, né? E isso ficou sempre muito marcado, de fazer uma coisa que eu goste, que me dê prazer. E aí, assim, a gente, apesar desse contato, de gostar muito das coisas biológicas e de natureza, eu era um ser urbano, né? Então, logo, isso foi ficando em segundo plano, a questão da área biológica, que eu adoro até hoje, mas isso foi ficando em segundo plano,
E a questão da comunicação, né, da mídia, das câmeras, da fotografia, vídeo, jornalismo, publicidade, essas coisas foram chegando mais próximo de mim com muita força. Então eu fui adentrando mais esse universo. Eu me lembro que eu fiz vestibular para direito e eu fiquei ali nos classificáveis e eu tinha chance se eu fosse, né? Mas eu não quis ir porque eu fiquei com medo de entrar no direito, assim. Mas eu me lembro que eu fiz para agradar minha mãe, entendeu? Não era bem algo que eu não me via de gravata, paletó, defendendo causas, assim, num tribunal, eu não conseguia me ver assim. E aí, não, aí eu fiz publicidade, propaganda, né? Eu fiz comunicação, entrei, fiquei ali dividido entre o jornalismo e a publicidade, mas a questão das câmeras, das cadeiras, das disciplinas mais criativas me chamaram muito mais atenção. E aí eu fui adentrando para a questão do cinema, do vídeo e da fotografia. Quais foram suas influências nesse mercado? Porque até então, pai agrônomo, mãe queria que você fosse um advogado, você chegou a prestar direito, né? Foi fazer vestibular para direito. Quais foram suas influências para que você viesse a ter, né, toda essa intimidade com a câmera? Porque a gente sabe, tem muita gente que não sabe, que é necessário para todo diretor, todo roteirista, desenvolver uma intimidade com aquele material que no cinema é tudo muito grande, mas naquele momento onde a gente está ali no processo de estudo de imagem, é tudo minimalista, é tudo muito pequenininho. Então, quais foram suas influências para que você se interessasse por esse mercado de trabalho? Olha, eu costumo dizer que eu via cinema de duas formas. A minha primeira grande influência foi muito inconsciente. Se você chegasse para mim na época e perguntasse se eu queria fazer cinema, talvez eu te diria que não. Mas eu já estava consumindo muita coisa e era os filmes do Ed Murphy, cara. Todos os filmes do Ed Murphy. Príncipe das Mulheres, Um Príncipe em Nova York, Tira da Pesada. Ed Murphy e Wesley Snipes, para mim, eram os caras, entendeu? Mas isso numa situação de não querer perder nenhum filme deles, mas eu também não estava, quero fazer cinema por causa disso. Não, eu acho que isso foi só uma entrada. E aí, um dia, na faculdade, eu vi um filme brasileiro, chamado Eles Não Usam Black Tie, que era de uma peça de teatro do Gianfrancesco Guarnieri. E no cinema foi adaptado, né, pelo Leon Hirschman. Eu vi esse filme e eu fiquei muito impactado por ele. Muito impactado por ele. Mas também não estava ainda consciente de que era por causa desse filme que eu queria fazer cinema. Bem próximo disso, aí sim, eu assisti um filme americano chamado Do the Right Thing, que é o Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. E esse filme do Spike Lee, junto com Eles Não Usam Black Tie, já consolidaram na minha mente. Cara, dá para fazer cinema tão impactante que não tenha as explosões, os efeitos assim que... Porque para mim explosão e efeito requeria muita grana, então era uma coisa muito distante de mim. Mas quando eu vi Eles Não Usam Black Tie e Faça a Coisa Certa, o cinema se aproximou de mim, no sentido de, cara, que desafio, que massa fazer um filme que eu posso fazer, não por menosprezar quem fez, mas por ser só um filme de história, uma história muito impactante, todas duas, histórias cotidianas, bem próximas a gente. Aí pronto, aquilo ali, cara, como que esse negócio de escrever um roteiro para filme? Como será? Porque eu já escrevia para quadrinhos, né? Eu fazia minhas próprias histórias em quadrinhos, então isso foi o despertar. Então foi a partir daí, Spike Lee e Leon Hirschman, que foram as pessoas que foram minhas influências para mim dizer, cara, eu quero fazer cinema, eu vou estudar isso daí, um dia eu vou fazer um filme. Muito bom, fenomenal. Gente, hoje eu converso com diretor e roteirista Del Cardoso. Para vocês que querem segui-lo, saber aí dos seus próximos os projetos futuros e tudo que ele vem aí desenvolvendo diariamente, tá aí na tela para vocês o Instagram
@delcardoso1. E para vocês também que estão sempre aí no Twitter, né? Tá lá no Twitter, entra lá também, @delcardoso76, para vocês aí ligadinhos no Twitter. Dessa forma, você pode se sentir um pouquinho mais perto desse profissional que com certeza é sucesso absoluto no que faz e é uma fonte de inspiração. Bom, eu chamo agora os nossos comerciais e a gente volta já já. Já pensou em ter uma agência digital cuidando da sua marca e empresa? A Flyby Agência Digital tem profissionais com mais de 15 anos de experiência em design, edição de vídeo e desenvolvimento de sites. Estão prontos para ajudar o seu negócio a subir de nível. Entre em contato com a agência digital Flyby. O seu sucesso é garantido. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Olá, hoje eu venho conversar com você que se preocupa com a sua beleza. Frequentar uma clínica com profissionais qualificados é a melhor coisa. Procure a clínica Face Corpo. Deixe aqui o seu recado. Entre pelo Instagram, @facecorpo e marque a sua visita. Lá você vai ter a oportunidade em conhecer toda a linha de tratamento que eles te oferecem. E o melhor, gente, nada melhor do que estar de bem com a vida e sair se amando mais. É por isso que eu, apresentador George Roberts, recomendo a clínica Face Corpo. A minha, a sua, a nossa clínica da beleza. George Roberts Talks. Estamos de volta e hoje eu converso com o roteirista e diretor Del Cardoso. Esse homem que desenvolveu tantos trabalhos e ainda tem tantos projetos pela frente. Gente, seus projetos são tão bem feitos, é feito com tanto amor, com tanta vontade, que o rendeu, né? Esses projetos os rendeu premiações também. Como é bom. Mesmo por trás das câmeras, ele teve a oportunidade em falar para outras pessoas e até mesmo para um elenco inteiro de como é desenvolver e colocar na tela do cinema bons projetos. Então, Del, a sua vinda para os Estados Unidos, né? A gente sabe que você fez faculdade no Brasil e você sentiu na pele a diferença de ensino. Brasil, Estados Unidos, mesmo você sendo americano, mas você estava um bom tempo no Brasil, e esse desenrolar do Brasil, que a gente até acha que é fácil, e a gente se pega numa situação que é muito difícil, porque é um mercado muito competitivo, e ali você veio para a Escola de Cinema da Ohio University. Como foi isso aí para você? Esse período de 2002 até 2005, dentro de um outro mercado, um idioma que é seu, mas também não é seu, porque você se sente brasileiro, mas ele é seu porque você é americano. Como é que foi isso aí para você? Cara, foi hoje, falando por hoje, foi uma experiência fantástica, com altos e baixos, igual a qualquer experiência, né? Igual a tudo na vida, tem seus altos e baixos. Tudo que tem altos e baixos, você pensa em desistir, não tem como, tem aquele momento ali que fica, meu irmão, vou cair fora. Mas, cara, resista, né? Então, tinha alguma coisa dizendo, cara, fique, o mais difícil já está acontecendo, você está aqui, você está estudando,
Você está num lugar que, entre aspas, né, não é seu, no sentido de que, tudo bem, eu nasci nos Estados Unidos, foi muito bacana, porque eu pude trabalhar, eu pude fazer algumas coisas, né? Embora fossem trabalhos também que dão a brasileiros, né? Que dão a pessoas imigrantes, né? Mas foi trabalho, consegui trabalhar de boa, né? Para manter ali os primeiros 6 meses, digamos assim, porque depois eu já fui trabalhar dentro da universidade, aí já foi tudo às mil maravilhas, eu não precisava correr de um ponto para outro, né? Então foi muito bacana, sabe? O começo, aquela relação, né, de adaptação, de pô, o que que eu vou trabalhar, o que que eu vou fazer enquanto não começa as aulas, e quando começar, o que que eu vou estar fazendo, né? Então, eu me lembro de começar a juntar meu dinheirinho, né? Começar a pagar ali o aluguel. Eu estava recém-casado com Maíra, que hoje mora ainda nos Estados Unidos. Maíra é brasileira, né? Mora em Orlando. Então hoje a gente é muito amigo. Então a gente tinha cada um sua responsabilidade. Eu cheguei só depois que ela veio, depois assim de uns 6 meses, depois que ela veio. Mas foi ralação, cara, ralação no começo. E quando começou o curso, eu estava no melhor dos mundos, cara, porque eu estava estudando uma coisa que eu amava, Aham. que era muito difícil eu conseguir no Brasil, muito difícil. Eu sou um privilegiado por 2 motivos. Primeiro, por ter sido uma primeira geração, digamos assim, do meu pai ter condição, né? O meu pai, ele era servidor público, ele tinha passado num concurso, então eu tinha essa opção de estudar artes, que não é uma opção para quem está ali no desespero, né? Se você parar para pensar, o meu pai jamais poderia ter pensado em estudar artes na situação que ele estava. Então, eu sou ciente, né, desse privilégio que eu tive ali, e também de ter nascido nos Estados Unidos e ter aproveitado isso para voltar. Embora eu me sinta brasileiro, embora eu seja brasileiro de pai e mãe, de família, né? Não tem ninguém da minha família que seja americano. São famílias humildes, assim, né? De gente trabalhadora e tudo. E que, por um acaso da vida, né? Pelo esforço do meu pai de ter estudado, de ter conseguido essa bolsa nos Estados Unidos, eu nasci aí. Então, facilitou muito para mim de eu conseguir trabalhar e de conhecer muitos amigos, assim, para trabalhar. Trabalhei em bares, né? Bartender. Trabalhei em algumas construções só na parte de acabamento e tal, mas era um dinheirinho que eu, por exemplo, eu consegui comprar um carro, né? E, o que é muito difícil no Brasil, né? É muito difícil. Então, eu me sentia muito privilegiado de estar estudando uma coisa que eu amava. Eu não estava acreditando ainda que eu estava numa situação maravilhosa de conhecer gente do mundo inteiro, né? De conhecer, já enquanto adulto, conhecer de fato como é o modo de vida americano, que para mim tem seus prós e contras, mas é pragmático, funciona ali, né? E, e aí, cara, quando eu fiz o meu primeiro filme, que a gente fazia um filme por ano, eu tava realizado, cara. Era um filme com alguns erros e tal, mas mesmo assim, eu estava extremamente realizado e fazendo, assim, por isso eu sou muito grato. Eu sou muito mais de agradecer do que reclamar, entendeu? Muito bom. Gente, para que vocês consigam aí, né, entender um pouquinho do que ele já desenvolveu. Em 2004, aqui ainda nos Estados Unidos, ele trouxe para o mercado, né, roteiro e direção dele, Level Orange. Em 2005, Assentamento Maceió, que foi um documentário entre Brasil e Estados Unidos, onde ele pôde aí mostrar para vocês um pouquinho, né, da vertente de que cada país segue. 2006, Porto de Jangadas, também mostrando aí um pouco de Brasil e Estados Unidos. 2009, Pode Me Chamar de Nadir, que foi já no Brasil, onde ele desenvolveu. E aí ele faz uma viagem, em 2012 traz ele Regata de Tatajubá. Também foi um documentário, foi sucesso absoluto. 2013 vem ele com Cappuccino com Canela. Ele vai dizer pra gente aí o porquê esse nome, que fica na curiosidade de vocês. Logo em seguida vem aí 2022,
ele traz para a gente Rota 66, mas em 2021, que a gente não pode esquecer, veio o longa-metragem que muita gente viu. E esse longa-metragem, a gente tem muita coisa para falar sobre Cabeça de Negro. E agora, aí, há pouco tempo, 2022, você também vem aí como diretor da série, um dos diretores da série Encantados, que a minha gloriosa madrinha Du Moraes está, né? Você foi aí um dos diretores dela. Vamos voltar um pouquinho, tá? Para que dê tempo. Vamos falar sobre o seu longa-metragem Cabeça de Negro. Por que o nome, como surgiu aí a ideia e transformar isso aí num longa-metragem? Como foi para você? Cabeça de Negro foi um sonho. Foi um sonho. Ele surge lá atrás. Ele surge em 2015, os primeiros rabiscos dele, né, as primeiras ideias ali soltas num caderno. E foi um sonho porque foi meu primeiro longa-metragem. Afinal de contas, eu já estava estudando desde 2002 ali, estava estudando cinema, estudei nos Estados Unidos. Foi uma aposta, sabe? Foi uma aposta que eu fiz. Uma aposta no sentido de, quando eu saí do curso em 2006, veio na minha mente aquela coisa, cara, fico nos Estados Unidos ou volto para o Brasil para contar minhas histórias. Eu fiquei ali uns meses, cara, com isso, sabe? E, pô, a pessoa sofre, né? Porque, pô, uma decisão errada, você se arrepende profundamente, né? E aí, antes de voltar para o Brasil, eu me lembro de ter ligado para alguns amigos, né? Nascidos e criados nos Estados Unidos, que antes de mim já tinham viajado para Nova York, para Los Angeles, que são os principais centros para quem quer fazer cinema. Não que sejam os únicos, mas são os principais. É como aqui Rio e São Paulo. E eu ligava para eles, cara, como é que tá aí? Ah, tá massa. Não, tu conseguiu fazer um filme, que para mim era o mais importante, essa resposta. Você conseguiu fazer um filme seu? Não, cara, ainda não. Estou aqui na batalha, mas eu estou trabalhando bem, estou trabalhando num estúdio, eu estou fazendo isso e aquilo. E muita gente ia me dando respostas parecidas, sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, eu quero muito fazer um filme. Eu preciso fazer um filme. Eu não estudei para trabalhar fazendo qualquer outra coisa. Eu podia fazer qualquer outra coisa, mas tendo em mente, o meu goal era fazer um filme. E aí eu pensei, cara, no Brasil está tendo muito edital. Ali era 2006, né? Está tendo muito edital de artes. Eu conheço pessoas lá que estão fazendo seus primeiros curtas-metragens. Cara, eu vou voltar para o Brasil, eu vou arriscar, porque eu acho que eu voltando eu consigo fazer um filme mais rápido. Era o que eu tinha na mente. E aí eu voltei em 2006, escrevi, produzi e dirigi meu primeiro curta. Foi o meu primeiro filme feito sem faculdade, né? Foi Pode Me Chamar de Nadir. Fiz alguns documentários, fiz uma outra ficção e o Cabeça de Negro veio como meu primeiro longa-metragem, esse lançado no cinema, lançado em plataforma de streaming. E aí eu posso dizer, Del, você conseguiu a primeira etapa do que era para você conseguir nesse joguinho de videogame. Você passou da primeira fase. Você passou da primeira fase, agora é a segunda. Então, Cabeça de Negro, esse nome, por quê? Porque ele fala é um coming of age, é um filme de amadurecimento. E o que é que tem na cabeça do negro? Era o que eu ficava me perguntando. Aqui em Fortaleza, a gente chama negro, eu mesmo, tipo, a gente fala em primeira pessoa, né? Ou o negro te adora, tipo, eu te adoro. A gente fala muito assim. Então, o que tem na cabeça do negro quando ele está estudando? O que passa na visão de uma pessoa adolescente, uma pessoa preta de periferia? Porque na época eu estava dando muitas aulas em escolas de periferia daqui de Fortaleza, e eu estava vendo muita coisa acontecendo, sabe? E aí eu escrevi esse filme como fruto dessa vivência que eu estava tendo. Então, primeiro foi Cabeça de Negro, esse título, depois a produtora achou melhor mudar o nome, a gente mudou para Guerra de Papel, a gente mandou o Guerra de Papel para um edital público, a gente mandou para 3, não passamos em 2, e depois, em 2017, a gente consegue passar num. E aí foi o sucesso daquela série Casa de Papel, não sei se você lembra. E aí Patrícia, a gente tem que mudar esse nome de novo, Patrícia é minha produtora, né?
vamos ter que mudar esse nome, vamos voltar para o Cabeça de Negro. A gente voltou para o Cabeça de Negro, e aí o filme, a gente conseguiu esse financiamento, a gente filmou em 2018, aí teve uma crise, né? Uma crise de governo, não saiu dinheiro para terminar o filme, ele já estava filmado, mas precisava ser montado, editado, mixado e tudo mais. E aí, em 2019, sai o dinheiro, né? Por lei teve que sair, saiu. E em 2020 veio a pandemia. Ele é lançado no Festival de Tiradentes, em Minas Gerais, com muitos aplausos, mas veio a pandemia. A gente não podia fazer nada com o filme em 2020. Uhum. E só em outubro de 2021 ele saiu, ele foi licenciado para a Globoplay. A Globoplay viu, já em Tiradentes, me procurou e querendo colocar na sua plataforma. Isso abriu portas para mim fazer esse trabalho na Globo, que foi Encantados. Muito bom. Que legal. É muito complicado, é muito legal o que você está falando, né? Porque dá também assim, ideias para quem está estudando o mercado do cinema. E também você está mostrando para as pessoas que nada é tão fácil quanto a gente imagina. É muita pesquisa, é muito estudo, é muito trabalho, e até mesmo, às vezes, é tanto trabalho primeiro que a recompensa você vai ver só lá na frente. Total. Né? E é muito complicado. Tudo muito complicado. A pergunta que não quer calar. Quando você viu o seu filme em estreia e logo após isso já te rendendo as nomeações, premiações, como foi para aquele menino nascido nos Estados Unidos, mas correndo nas ruas do Brasil? Como foi como foi aí na tua cabeça, né? Passa um filme na sua cabeça de tudo aquilo que você passou e essa entrega e essa realização. Como foi aquele momento para você? Para mim foi de encher os olhos, sabe, Jorge? Em Tiradentes, quando todo mundo estava de pé aplaudindo, caiu a ficha. Eu comecei a chorar sem nenhum motivo, sabe? A gente sabe o motivo, mas na hora eu não sabia por que eu estava chorando. E aí eu me lembro, ainda estava tudo escuro e eu assim, abaixado, chorando muito, que nem uma criança. Eu acho que foi uma espécie de um desabafo por tudo isso que você está falando, né? E aí, quando ele é lançado nacionalmente, né, que a gente fez uma festa no cinema daqui de Fortaleza, mas ele estava sendo lançado em 8 capitais, eu voltei a sentir isso. Aquela sensação de, cara, nada foi em vão, nada. Até os baixos, né, dos altos e baixos, até os momentos de baixa, foram fundamentais para que eu aprendesse, né? Então, tem gente que encara o momento de baixa como, pô, nada dá certo para mim. E tem gente que encara como, cara, tá bom, aprendi, isso eu não faço mais, agora eu sei que isso eu tenho que evitar. Então, é como você encara esses momentos de baixa, né? Então, eu encarei assim, dessa forma, porque eu me lembro, sabe, Jorge, de piadas, assim, aqui no Brasil, sabe, o Del é o cara dos projetos, ele tá sempre com um projeto, ninguém nunca vê esses projetos. Então, assim, porque faltava essa projeção, né, de ir para o cinema, de ir para uma Globoplay. Eu era o cara dos projetos que nunca saía. Então, assim, quando saiu, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, assim, das pessoas poderem ver que eu estava trabalhando, que sempre eu estive trabalhando, sempre. Em nenhum momento eu parei de trabalhar e de acreditar. E para você que está escutando, que está com aquele projeto, seja lá qual for, né, na vida, seja nas artes, seja na engenharia, seja lá o que for, e que ainda não está acontecendo, cara, lembre-se disso que eu estou falando. Calma, se você continuar trabalhando, vai vir, vai acontecer. O trabalho ele é a parte silenciosa, que ninguém está vendo ali, às vezes as pessoas não reconhecem naquele momento. Mas uma hora que você começa a ser reconhecido, que alguém te recomenda, Verdade. que uma pessoa de nome, pô, cara, esse fulano é bom, fulano sabe fazer isso já são reconhecimentos, isso já é fruto. Então, os gringos falam, né, count your blessings, né, tipo, conte suas bênçãos, né, aprenda a reconhecer
essas pequenas bênçãos, assim, que na verdade bênção não é bênção, não é, tanto faz pequeno ou grande, é bênção, né? Pois é, e outra coisa também que eles falam, né? Ao acreditar, eles sempre falam isso. The sky is the limit. Exatamente. O céu é o limite. O céu é o limite. É, e você sabe disso. Aqui nos Estados Unidos, eles acreditam, eles têm essa força. Às vezes, um imigrante fazendo algo desenvolve até melhor do que o americano está fazendo, mas eles acreditam tanto que é possível que essa realização se torna muito rápida. É esse processo onde o direito à educação está para todos, de 0 a 18 anos, porque aqui não vai para a escola quem não quer. Essa é a realidade. Aqui, até para você que é imigrante, tem direito à educação, né? Então, é uma coisa que é muito bonita, que eu vejo aqui nos Estados Unidos. A gente não pega aquela criança que a gente vê no Brasil, ainda assim vendendo a bala no trânsito para ajudar o pai e a mãe. Aqui a criança tem que estar na escola. Então, quando eu falo sobre isso, é porque todo programa, Del, parece até... eu parto na mesma tecla, onde a educação é o único passaporte para a liberdade do ser humano. Enquanto nós, artistas, ficarmos pensando que o governo vai desenvolver alguma coisa, a gente está perdido em relação ao Brasil. A gente não pode parar por aí. A gente tem que pensar que todo o apoio que a gente dá, ele tem que ser necessário, onde a gente não tenha vergonha em expor uma problemática, para que essa problemática chegue aos ouvidos e os olhos das pessoas e que cada um possa fazer algo para ajudar o outro. E o que a gente vê, você sabe, você foi nascido aqui, você veio estudar aqui, onde, mesmo sendo uma sociedade um pouco individualista, porque não se mete na vida de ninguém, eles respeitam o outro como o outro é. Então, existe também esse processo educativo, né? E você mesmo falou, você estava dando aulas, né? Você dá aulas em periferia no Brasil, e você acaba vendo também essa diferença. Essa diferença gritante entre crianças que vão para a escola, de repente, elas só vão para a escola porque dentro de uma escola pública, de repente, elas vão ter uma merenda, em casa está faltando. Então, é de que forma, né? De que forma que a gente pode colocar isso? E você coloca isso muito bem através de histórias que você desenvolve, e essas histórias chegam no cinema. Essas histórias conscientizam uma sociedade que é importante a gente arregaçar as mangas, né? E a luta, porque nada é de graça, nada cai do céu. E esse acreditar que o céu é o limite na América, né, faz com que as pessoas, a cada dia, elas comecem a se conhecer melhor e se realizarem como profissionais. Então, é muito interessante tudo isso, sabe, Del? Nessa entrevista, tenha certeza disso. Você, ao contar um pouco da diferença do Brasil e Estados Unidos, com certeza você só conseguindo já a trazer a mente das pessoas, né, a elas pensarem a uma coisa: vale a pena viver no seu país desde que você tenha uma educação, desde que você saiba não só educação acadêmica, mas também uma educação financeira, porque a gente sabe que o dinheiro é a mola do mundo. E quantas pessoas chegam até você e falam: minha vontade é para os Estados Unidos porque no Brasil eu não consigo juntar dinheiro. Tem muita gente que vem para cá para fazer isso, né? E você é a prova viva, Del, de uma pessoa que, mesmo nascido aqui, você não mora nos Estados Unidos, você mora no Brasil, e você abraça a educação brasileira com a intenção de mostrar para todo mundo o quão é importante essa chave de acreditar para que tenha-se um futuro melhor.
Muito obrigado, cara. É assim, de uma fonte de inspiração. A gente trazer isso para as pessoas e para mim, no caso aqui, né? Para mim. Eu, como jornalista, que já passaram tanta gente pelo meu programa, eu conversar com a Ana Valéria Braig, né, que ela que foi a ponte para que eu chegasse Sim, até você, numa grande Valéria. né? Grande Valéria, também uma educadora que É, acredita que a arte salva ela e o esposo e dão total apoio para dois jovens que estão aí desenvolvendo um trabalho excelente no mundo do cinema. Então, olha, eu tenho que primeiro agradecê-la, Ana Valéria Braga. Muito obrigado, minha querida, por essa ponte. E hoje eu tenho aí a chance, gente, em trazer para vocês essa fonte de inspiração que se chama Del Cardoso. Querido, pô, muito, valeu. muito bom. Me estendi um pouquinho, eu sei, mas eu não posso deixar de falar dessa série que tá bombástica na Globoplay, que é aí a série Encantados. Fala pra gente aí como é que foi eles Encantados, como é que surgiu aí para você pegar aí essa direção da primeira parte do projeto e também esse trabalho com essa equipe fantástica, equipe de atores aí fantásticos, né, que foram selecionados. E com isso, gente, minha madrinha Du Moraes, você também aí que está nessa série, parabéns. Conta um pouquinho pra gente da sua experiência em relação ao grupo e pegar essa direção. Bom, primeiramente eu quero mandar um beijo para a dona Du, um beijão aí para a dona Neuza Borges, para todo mundo, Vilma Mello, Luiz Miranda, Tony Ramos, cara, todo mundo, né? Dandara Mariana, Ramile, enfim, todo mundo, sem exceções, Digão Ribeiro, vocês estão no coração, gente, vocês me acolheram muito bem aí na Globo, foi uma experiência fantástica, uma experiência que eu sempre quis, cara, eu sempre quis ter uma experiência na maior emissora do país, na América Latina, né? Ver a cidade cenográfica, ver como é que funciona aquilo ali, aquela fábrica de sonhos, né? Eu imagino que em Hollywood dos anos 40, 50, até 70, assim, eu imagino que tenha sido assim, daquela mesma vibe ali, né? Máquinas assim de produção de dramaturgia, de filmes, séries, novelas e etc. Então, para mim foi riquíssimo. O convite me surgiu a partir do Cabeça de Negro, né? Os estúdios Globo, em suas políticas internas, estão agregando cada vez mais minorias, né? População LGBTQIA+, população preta, indígena. E aí falaram para mim dessa série, que era uma série de subúrbio, criado pela Renatinha e pela Thaís, né? Que de um núcleo familiar que se passava assim, que eram donos, né, herdeiros de um mercadinho de bairro, de subúrbio, no Meia, numa região chamada Encantados, e que esse mercadinho, à noite, virava escola de samba. Então, assim, de dia, Vilma Mello era empresária, tomava conta da parte empresarial da coisa, e à noite, Luiz Miranda, né, personagem dele, cuidava da parte do samba. Então, me fizeram esse convite, eu li o roteiro, fiquei encantado pelo roteiro, para fazer o trocadilho com o título, e aí eu fui e participei da direção junto com Naina de Paula e com o diretor artístico Henrique Sauer, com a equipe maravilhosa de fotografia, né, o Henrique Salles, todo mundo, e eu dirigi alguns episódios, algumas cenas de episódios, porque era assim que a gente fazia, né? Então, alguns episódios eu participei diretamente, dirigi Dona Du, Tony Ramos, Luiz Miranda, Augusto Madeira, um abraço pro Gugu, gente boa demais. Enfim, foram 3 meses e meio, 4 meses ali, de muito aprendizado, onde eu pude colocar em prática aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi, da melhor forma possível. Foi maravilhoso. Está sendo maravilhoso. Está no ar aí na Rede Globo Nacional e também no Globoplay. Verdade. Muito bom. É isso aí. Parabéns, parabéns. É sempre bom a gente... Toda semana é sempre bom, né, gente? Eu falo com pessoas que são fonte de inspiração.
pessoas que usam de suas vidas para... Elas abrem o livro da vida delas para brasileiros cidadãos do mundo. Agora eu vou para um pedacinho do nosso programa na qual ele não sabia, mas eu complete as frases. Eita, vamos lá. Vamos lá, então. Eu Vamos amo... lá. Cinema. Eu não gosto. Falsidade, cara, não gosto. Eu tenho medo. Eu tenho medo de mesquinhez virar guerra. Meu trabalho é... Desenvolver arte com muito amor. Se eu pudesse mudar algo em minha vida, seria... Nada. Não mudaria Se eu nada. fosse produtor e diretor, roteirista, eu seria... Biólogo para cuidar do planeta. A arte é... Magia, vida. Eu me defino um homem... Esforçado. Para mim, Deus é... Os pequenos milagres da vida. Muito bom que esses pequenos milagres da vida, que a gente diz, né, que Deus está nas pequenas coisas, mas que se tornam tudo para a gente, porque é uma energia, e que essa energia, que o nosso universo possa conspirar sempre para que você se sinta realizado. Como homem, como profissional, como, não sei, pai, família, em tudo aquilo que você venha desenvolver, que você se sinta um cara realizado. Eu posso te dizer que ao estudar sobre a sua vida, eu fui pegando pontos onde eu falei assim, gente, mas olha que interessante, né? É uma fonte de inspiração. O cara, ele é uma fonte de inspiração. E com certeza, cara, nesse jogo louco da vida, nessa arquibancada onde a gente tem pessoas que estão só esperando a gente cair e outras que estão levantando, aplaudindo quando a gente passa, tenha certeza. Eu estou na arquibancada das pessoas que quando você passa, eu levanto e aplaudo. Parabéns pelo seu sucesso. Muito obrigado por você vir dividir com a gente, não só comigo, aí com o mundo, capítulos da sua história de vida, que com certeza vai fazer a diferença na vida de muita gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge. Você também é um cara muito inspirador. Muita gente te assiste, não é à toa. Você traz essas palavras de positividade, de carinho, tá? Muito obrigado pelo espaço, para a gente contar aqui um pouquinho da nossa experiência. Quem sabe isso reverberar em alguém, né? Atingir o coraçãozinho de alguém que está aí assistindo. Caraca, se esse bicho conseguiu, eu também vou conseguir, né? Então é isso, cara. A gente está aqui para unir forças e realmente levantar é muito melhor do que derrubar. Derrubar você não dorme direito. Muito bom. É isso aí, gente. Fica a mensagem do Del para vocês. Vamos acreditar mais, sermos mais positivos. Está aí na tela para vocês a rede social dele, né? As redes sociais para que vocês possam entrar em contato com ele. A gente fica por aqui, mas quero agradecer a todos vocês pela audiência. Sem vocês, com certeza, o programa não estaria aí a cada dia crescendo mais e mais e mais e avançando, não só aqui nos Estados Unidos, mas também cruzando aí oceanos e chegando a outros países. Meu muito obrigado pela audiência e eu vejo todos vocês em breve. Até a próxima.